Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é Mapa de Riscos Ambientais. Tópicos a serem abordados nesta aula: função e elaboração do Mapa de Riscos Ambientais. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de compreender um mapa de riscos ambientais. Antes de fazermos, então, um mapa de riscos ambientais, precisamos entender aonde esses riscos existem. Um mapa de risco ambiental vai mostrar, dentro de uma empresa, quais são os riscos que existem em cada ambiente. Mas antes desses riscos, eu preciso, então, fazer aquilo que nós chamamos de inspeção de segurança. Existem algumas inspeções. Vamos passar por todas elas. A primeira inspeção, chamada de inspeções comuns, a inspeção geral, saber sobre segurança, higiene e medicina do trabalho. Essa é uma inspeção que é uma inspeção comum, sempre precisa ser feito para tratar da segurança do trabalhador, a higiene do trabalhador e a higiene do local e sobre a medicina do trabalho. Sempre é feita essa inspeção e ela é uma inspeção obrigatória. Uma segunda inspeção são chamadas de inspeções parciais, determinadas áreas onde já se sabe que existem problemas. Então a empresa já está funcionando, a empresa já tem 1, 2, 5, 10, 20 anos já funcionando, ela precisa sempre passar por inspeções parciais. São aqueles locais que já são críticos para terem problemas e de tempos em tempos precisamos verificar se a empresa está cuidando disso. Se realmente a empresa está atenta, se ela não está deixando a segurança de lado. Por isso é importante fazer essa inspeção parcial. Uma próxima inspeção é a chamada inspeção de rotina, realizada pela CIPA e pelos setores de segurança e manutenção, ou pelos próprios trabalhadores. Ou então é feito isso através da CIPA, ou então qualquer tipo de trabalhador, rotineiramente, pode fazer a inspeção. Quando a gente fala de rotineiro, pode ser feito dia a dia, pode ser feito a cada semana, pode ser feito a cada mês. Mas é importante, principalmente os trabalhadores que estão naquele local, saber se está ocorrendo tudo corretamente com a segurança, se nada está saindo de controle. E, obviamente, nada melhor do que o trabalhador que já está ali no dia a dia para entender e fazer essa inspeção, né? Algumas outras, inspeções periódicas, se destinam a coletar os riscos existentes em ferramentas, máquinas, equipamentos e instalações elétricas. Por que são periódicas? Porque de tempos em tempos, tanto as máquinas, quanto as ferramentas, quanto os equipamentos e as instalações elétricas vão sofrendo aquilo que nós chamamos de depreciação. Devido ao uso, aquilo vai se estragando, aquilo vai se depreciando. Então é importante que de tempos em tempos, vamos pegar as ferramentas, vamos fazer uma inspeção. Vamos pegar os nossos materiais e maquinários, vamos fazer uma inspeção. E se precisar trocar alguma peça, se precisar fazer uma manutenção, é importante que isso seja feito para não ter problema com nenhum tipo de acidente. Um outro tipo de inspeção são as inspeções eventuais, que visam solucionar problemas considerados urgentes. Essas inspeções eventuais, elas acontecem só se existe um risco urgente. Esse risco urgente, na maioria das vezes, ele acontece de uma maneira que as pessoas não estão esperando. Então, é um risco por algum erro que aconteceu no momento, é um risco porque alguma máquina quebrou, porque algum líquido vazou, algo que aconteceu e que não estava se esperando. Então, naquele momento, é interessante que se faça uma inspeção. Por que ela é eventual? Porque ela só vai acontecer caso tenham problemas urgentes. Se não tiver esses problemas, então não tem por que fazer essa inspeção eventual. Só acontece a partir do momento que é um risco iminente e de momento. Uma outra inspeção são as inspeções oficiais. São aquelas feitas por agentes de órgãos oficiais e das empresas de seguros. Então essas inspeções oficiais acontecem de tempos em tempos. A maioria das empresas possuem seguro.
possuem seguro sobre equipamento, possuem seguro sobre o funcionário, possuem seguro sobre o prédio. E de tempos em tempos eles vêm até a empresa, vão lá e fazem as chamadas inspeções oficiais para saber se está tudo andando como deveria, se a segurança da empresa e a segurança do trabalhador está sendo feita de maneira correta. Caso contrário, ela não vai poder manter o seguro da maneira que mantém. E outra, agentes e órgãos oficiais. Aqui pode ser agentes do governo, pode ser algum tipo de agente que vai monitorar para saber se a empresa está andando corretamente. Caso não, a empresa possa ter que parar as atividades até ela arrumar os problemas, ou então ela vai precisar, ou ela toma até uma multa, né? E ela vai precisar se adaptar. Então, todas essas inspeções antes de gerar o seu mapa de risco ambiental. E o mapa de risco ambiental, ele é importantíssimo dentro de uma empresa para podermos entender em que local tem pode haver cada tipo de problema. Vamos analisar um pouco aqui. Temos também as inspeções especiais. São bem diferenciadas. São feitas por técnicos especializados com aparelhos de teste e medição. Por exemplo, as medições de ruído ambiental, temperatura. Temos também, de temperatura aqui nós temos frio, nós temos calor, ruído aí pode ser o barulho. Aí também tem aqueles onde tem muita poeira, tem aquele onde possuem gases. Então, são inspeções para locais especiais, com equipamentos especiais para saber se realmente aquilo está fora do controle, está acima do esperado e aí pode causar um problema na saúde do trabalhador. O que então é o mapa de riscos, que tanto se fala? O mapa de riscos é uma representação gráfica dos pontos de riscos encontrados em cada setor. Então realmente é um mapa. Vai mostrar ali na tua empresa ou empresa que você trabalha, aonde tem uma possibilidade de risco. E este mapa precisa estar na empresa, que ao chegar na empresa você precisa visualizar. Vou mostrar aqui o mapa para vocês vão ver como é simples de verificar este mapa, qualquer tipo de funcionário pode entendê-lo. A inspeção de segurança é a etapa básica para a elaboração do mapa de riscos ambientais. Então, toda aquela inspeção que eu passei para vocês, todas aquelas inspeções que nós vimos no início, elas serão a etapa básica, porque a partir daquelas inspeções, vamos então montar um mapa e afixar esse mapa na empresa para que todos os funcionários tenham ciência de onde há risco e se esse risco ele é muito alto ou não. Vamos para a simbologia. Veja como a simbologia do mapa de risco ela é muito simples. Ela possui 5 itens diferentes, né? Por exemplo, os vermelhos são riscos biológicos, ou então nós temos ali também os riscos químicos. Os amarelos são riscos ergonômicos. Os azuis, riscos físicos e os verdes são riscos mecânicos. Veja como é bem simples. Ou nós vemos através da cor, ou então pelo tamanho da bolinha, né, do círculo. Existem os riscos elevados, riscos médios e riscos leves. Então, para qualquer pessoa, isto é muito didático. Digamos um exemplo. Se estamos em um ambiente e que há um risco elevado químico, logicamente vai estar aquela bolinha maior, mostrando que é um risco muito grande. Então, para todo funcionário, isto é muito simples de enxergar. E este mapa mostra aonde existe o risco, portanto, é importante tomar cuidado. Vejam essa tela, como ela é bem interessante. Mapa de riscos. Pegamos aqui uma planta de uma empresa qualquer, um local ali bem simples, onde eu tenho o escritório, almoxarifado, seção de usinagem, seção de caldeiraria, jateamento de areia, enfim. Uma empresa que possui diversos setores. Vejam como está o mapa de riscos. Ele está bem didático de se entender. Mostra-se ali que no escritório e no almoxarifado não existe nenhum tipo de risco. Aquilo foi inspecionado, com todas aquelas inspeções que nós passamos no começo da aula, e dá para perceber que não existe nenhum tipo de risco.
Porém, nos outros setores da empresa, existem riscos. Com a bolinha grande, o risco é elevado. Com a bolinha média, o risco é moderado. E quando a bolinha é pequena, o risco ele é pequeno. Veja que está dividido pelas suas cores e, além das cores, que tipo de risco que cada um representa. Vou dar um exemplo bem simples. Ali em cima diz seção de usinagem. Lá eu tenho uma bolinha de tamanho grande, então o risco ele é alto. Que tipo de risco é alto? Ali está escrito ruído. O ruído ali ele é muito alto, então é importante que se entre com um protetor. E outra, fagulha nos olhos, cortes. Então, se eu tenho problema de fagulha nos olhos e se eu tenho um risco alto também de ruído, é importante que se entre com óculos de proteção e é importante que se entre com um protetor auricular. Sabendo disso, o funcionário precisa trabalhar desta maneira. Acho que deu para todos entenderem, verificando ali a importância de cada um deles. Mas vamos para mais um exemplo. O último ali embaixo, seção de pintura. Na seção de pintura eu tenho praticamente todos os riscos, porque solventes e substâncias químicas, ruído, iluminação, postura e ritmo. Veja, alguns dos riscos ali são maiores, outros dos riscos são menores. Mas não tem como, por ser uma seção de pintura, realmente quem já esteve num local onde se pinta uma peça, onde é um local realmente de pintura, sabe que é um local que tem todos esses riscos e, portanto, é muito importante que se entre ali com protetores e tome cuidado com esses diversos riscos que possuem dentro deste ambiente. Este mapa é um exemplo muito bom. Se você analisá-lo bem, dá para entender por que dentro de uma empresa, em setores diferentes, eu tenho diversos riscos. Fases para a elaboração, então, deste mapa, né? Como que a empresa faz para elaborar este mapa? Em primeiro lugar, ela precisa conhecer o processo de trabalho do local analisado. Como nós mostramos no mapa, cada local, então, tem um tipo de processo e cada processo demanda ali um tipo de cuidado. Sabendo disso, você começa a criar os tipos de risco que possuem em cada ambiente. Identificar os riscos existentes para cada ambiente. Então, há uma prévia disso, ou no dia a dia do trabalho, dá para se identificar o risco existente naquele local. Identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia. Então, quais as medidas que podem ser tomadas para evitar o risco, para diminuir o risco, ou então, se não tem como, para se proteger deste risco que existe no local. Identificar os indicadores de saúde. E esses indicadores de saúde quando o ruído é muito alto, então prejudica. Quando a fagulha pode prejudicar alguma coisa na visão, pode vir alguma fagulha no olho, então precisa ser identificado. Quando existe muito pó no local, até no local de pintura, porque às vezes a pintura ela gera um pó muito grande, então isso pode prejudicar tanto a nossa respiração quanto a pele. Então, esses indicadores de saúde eles são muito importantes. Conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local. Isso também é o histórico da empresa. Pegar toda a inspeção que foi feita no histórico, tudo aquilo que acontece durante anos e fazer esses levantamentos daquele ambiente para saber aonde tem risco e aonde não tem. Elaborar o mapa de riscos, que é aquele que nós vimos, sobre o layout da empresa, indicando através de círculo. Então nós vamos pegar o layout da empresa, vamos montar ali, o layout da empresa e colocar o mapa de risco, identificando o que cada setor tem como prejudicial, colocando através de bolinhas coloridas, como acabamos de ver no slide anterior. Então, segundo a CIPA, o mapa de riscos, completo ou setorial, deve ser afixado em cada local analisado, de forma claramente visível e de fácil acesso para os trabalhadores. A CIPA então pede, na entrada do local, é importante, vamos entrar na galvenaria ou então vamos entrar num escritório, é importante que tenha ali afixado qual o mapa de risco, principalmente daquele local. Eu não preciso, em cada setor,
ter o mapa de risco completo da empresa. Eu preciso, em cada setor, ter o mapa de risco daquele setor. E ao chegar na porta, eu já vejo aquele mapa de risco e falo, opa, ou aqui eu posso entrar, ou eu não posso entrar, ou caso eu tenha que entrar, quais os equipamentos de proteção individual que eu tenho que utilizar, ou qual a proteção que eu tenho que utilizar. Isso é norma da CIPA, você colocar esse mapa de risco completo ou então por setor. Vai facilitar muito a questão de proteção ao funcionário. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre mapa de riscos ambientais. Espero que tenham gostado. Frequentem nossas redes sociais e até a próxima.